7h37 de volta com o Manhã no Ar e, claro, as principais notícias do dia. E em outubro acontece a 19ª edição do Dia do Voluntariado, uma ação da Manaus Ambiental para beneficiar instituições que realizam projetos socioambientais, e as inscrições terminam este mês. Quem tem outros detalhes é a repórter Thea Morel, com quem eu converso agora ao vivo. Oi, Thea, o que é necessário para se inscrever para o Dia do Voluntariado? Olha, Wilson Lima, para se inscrever, para participar dessa edição do Dia do Voluntariado, é preciso que você faça parte, que você seja de uma entidade ou desenvolva algum projeto social sem fim lucrativo. O foco desse projeto social tem que ser realmente o desenvolvimento econômico e social de algum tipo de comunidade ou de algum grupo específico, algum tipo de grupo com vulnerabilidade social. A partir daí, você pode entrar no site da Manaus Ambiental, no www.manausambiental.com.br. Lá existem todas as dúvidas, existem todas as regras, as instruções para que você possa participar dessas inscrições do Dia do Voluntariado, que vão até o dia 25 de agosto. Depois que você fizer todo o procedimento, existe uma ficha de inscrição que você tem que imprimir dentro desse site, que você tem, na verdade, que preencher dentro desse site, e você vai ter também que anexar dentro disso tudo, a documentação eletrônica que é pedida no edital. Essa ficha de inscrição que você preencheu, esse formulário, junto com a documentação, eles devem ser enviados para um e-mail específico, que é o responsabilidadesocial@manausambiental.com.br. Nesse e-mail, as pessoas que estão fazendo aí a seleção dos projetos sociais, vai ver qual é que é o projeto social que vai ser beneficiado, e aí esse projeto social ele vai receber infraestrutura, ele vai receber toda uma série de suporte, de calabouço, para que ele possa desenvolver algum tipo de ação social no Dia do Voluntariado especificamente, que vai ser no dia 22 de outubro, que vai acontecer essa edição aí do Dia do Voluntariado. Para você ter uma ideia, esse ano a Manaus Ambiental já beneficiou uma instituição, foi justamente o Lar das Marias, que participou da edição de maio, e isso significa que o Lar das Marias recebeu aí toda uma estrutura, teve gente que trabalhou lá durante o evento, e isso acaba sendo uma grande vantagem, principalmente para essas instituições que precisam muito. São instituições, como a gente já falou, sem fins lucrativos, que se não tiver realmente a participação da população, se não tiver doações, se não tiver o suporte financeiro, por menor que seja, elas não conseguem prestar o trabalho, fazer o trabalho que eles necessitam e para as quais eles foram criados. Aí a gente tem como exemplo o Lar das Marias, que já foi beneficiado, e outras instituições também podem ser. Uma outra vantagem desse Dia do Voluntariado, é que quem for trabalhar como voluntário vai conhecer a instituição, e isso pode estreitar ainda mais o laço com a comunidade. Quem sabe a partir daí essa pessoa, inclusive esse voluntário que faz parte do projeto da Manaus Ambiental, também num top fazer parte do trabalho da instituição, aquele trabalho diário, aquele trabalho que não é ininterrupto e que não depende apenas da edição do Dia do Voluntariado. Então, se você tem um projeto social, se você faz parte de alguma instituição, corre lá no site da Manaus Ambiental, porque com certeza, se você for a instituição selecionada, um benefício vem aí. Ok, muito obrigado, Thea. E agora a gente tem informação de trânsito que está no Twitter do Manaus Trans. Essa aqui é uma retenção no trânsito, isso é lá na Cidade Nova, Essa aqui é a Max Teixeira? Atenção, condutores, Rua Jurunas totalmente interditada entre a Rua Agapo e a Tomoios. Obra de emergência, fluxo lento, é o alerta que faz o Manaus Trans. Nesse momento, a Arena Cidade Nova tem ali obra da Manaus Ambiental, o carro. O trânsito está bastante difícil, porque é um horário de pico, um horário de grande movimento de veículos, mas os agentes de trânsito estão na região para tentar facilitar o trânsito. E essa via aqui, Adriane Diniz, é paralelo ali à Avenida Max Teixeira, É uma obra emergencial que está sendo realizada pelo pessoal da Manaus Ambiental, Quem entra ali para fazer aquele retorno, já enfrenta dificuldade e, claro, isso acaba tendo ali um reflexo. Na verdade, não é Max Teixeira, não é o Núteos, O condutor acaba tendo uma certa dificuldade também ali na Avenida Noel Núteos.
E no quadro Lição de Casa de hoje, a gente vai conhecer um projeto de um grupo de estudantes do curso de Engenharia da Computação. Eles estão desenvolvendo um robô humanoide que vai funcionar com inteligência artificial. A ideia é que ele responda a estímulos e movimentos humanos e também faça reconhecimento facial. Um aperto de mão já é possível. Por enquanto é só, mas o robô humanoide desses alunos já está na cabeça e no computador. Está sendo feito em partes, já que cada grupo ficou responsável por um pedaço. Mão e antebraço foram feitos primeiro, porque é a partir daí que surgiu a ideia do robô. Demorou alguns meses para modelar, fazer primeiro a modelagem da mão e também mais algumas semanas para fazer testes de encaixe, para poder fazer a montagem da mão. Os membros inferiores precisam equilibrar e também juntar materiais leves e ao mesmo tempo resistentes. Ela vai ser responsável por fazer o robô caminhar e também é questão de equilíbrio, suportar o robô. É a parte que vai receber mais peso, mais pressão das outras partes. As partes mais importantes disso tudo são o tronco, a energia, a cabeça e, claro, a inteligência artificial, que vão fazer com que o humanoide responda aos estímulos e se movimente. Ele vai usar processos computacionais, né, de redes neurais para compreender, para conseguir interpretar, né, o mundo, reconhecer rostos, objetos, através de câmera, né? Ele vai usar uma câmera para reconhecer o ambiente em volta dele. Ele vai usar um sistema de simulação de voz, né? Simulação de fala, na verdade, para responder perguntas, responder comandos, esse tipo de coisa. Ele vai usar sistema de voz. Esse projeto só foi possível por conta desse laboratório de robótica aplicada. Os equipamentos de última geração e a impressora 3D vão dar conta do recado. E a gente não tinha ainda isso na nossa instituição, a gente tinha mais na parte de software. Agora a gente também está trabalhando na parte de hardware, né, que seria com esse laboratório de robótica e automação. Não deixa de estar ligado os dois, né? Quem coordena tudo é o professor Januário, formado em Engenharia da Computação, mestre em Elétrica e doutor em Telecomunicações. Disciplinas que se unem para que o robô dê certo. O robô humanoide ele entrega vários conhecimentos de programação, de elétrica, de energia, mecânica. Então era um projeto ideal para esse momento. A ideia desse robô aqui, que hoje existe apenas no computador, não é simplesmente integrar alunos e disciplinas. O objetivo é maior, é colocar a engenharia à disposição do ser humano em áreas como a medicina, por exemplo. Nós já temos exemplo de robôs que auxiliam os médicos, né? Temos robôs cirúrgicos, temos próteses robóticas que auxiliam as pessoas paraplégicas, né, a se movimentarem. Temos aí cientistas brasileiros famosos que já trabalham nessa área, né? O robô deve ficar pronto em novembro para participar do 5º Encontro Regional de Engenharias, promovido aqui mesmo pela FUCAP. Até lá, esses alunos aqui vão trabalhar muito para deixar o robô, que ainda não ganhou um nome, prontinho para servir de inspiração e estudo. É claro que, no primeiro momento, a gente pensa nessas inovações da robótica na área de medicina. Hoje existem cirurgias, né, que precisam de um alto grau de precisão e a máquina, às vezes, consegue fazer isso com muito mais precisão do que o ser humano, né, do que o médico. Existem também as pessoas que perderam movimentos de membros, né? Pessoas que estão colocando próteses. A exemplo do que aconteceu na Copa do Mundo de 2014, que teve um paraplégico, né, que entrou caminhando lá no campo e deu o pontapé. Mas, Adriane Diniz, sei lá, vai chegar um tempo em que o robô vai estar fazendo as tarefas de casa. Já imaginou um robô para lavar lá as louças? Para jogar o lixo? Eu tenho problemas com lavar louça. Assim, olha aí. As outras atividades domésticas, ok, mas lavar a louça, quando chega na parte das panelas, imagina lá um robô fazendo isso. Enfim, são os avanços tecnológicos, né, que vêm sendo desenvolvidos em todo o mundo e a gente fica muito feliz de que aqui em Manaus a gente tenha pessoas fazendo isso também, principalmente porque os investimentos em ciência e tecnologia do governo federal vêm reduzindo cada vez mais. O Brasil é um dos países que investe pouquíssimo, só 1% do nosso PIB é investido em ciência. A gente tem um dos países com o menor número de cientistas
cientistas no mundo. Então, quando a gente vê esse tipo de incentivo e esse desenvolvimento nessa fase ainda inicial, nesses cursos técnicos, é bem interessante e nos dá uma expectativa, uma perspectiva de que coisas melhores podem vir. A repórter Júlia Magalhães conversou com os alunos que estão desenvolvendo esse projeto, que contaram como funciona a criação das peças que formam o robô. Ela ainda tentou dar o nome para ele. Quer saber qual a sugestão dela? Você continua com a gente logo depois do Manhã no Ar, aqui na telinha da TV A Crítica, na nossa extensão para a internet, no aplicativo A Crítica Play. E agora a gente vai falar de esporte. O Amazonas conquistou medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Judô Sub-13 e há 15 anos o estado não tinha um atleta campeão nessa categoria. O jovem lutador David John, de apenas 11 anos, foi o responsável por essa proeza. Pequeno no tamanho, gigante no tatame. Assim é o David John, de 11 anos, que apesar de estar começando no mundo da luta, já tem uma conquista e tanto para comemorar. O judoca conquistou medalha de ouro no Campeonato Brasileiro Sub-13. A competição foi lá na Bahia, no início do mês. Eu estava concentrado para, na hora da luta, poder lutar bem. E aí veio a medalha de ouro. É. Há 15 anos, o Amazonas não tinha um campeão brasileiro nessa categoria. Para chegar a esse ouro tão importante, o David teve de lutar com lutadores de 5 estados diferentes: Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Rio de Janeiro e, por último, São Paulo. Agora, com esse resultado, ele passa a fazer parte da seleção brasileira de judô, que vai disputar o Campeonato Pan-Americano Sub-13 em Lima, no Peru. Inédito o título não é, porque faz muitos anos, acho que uns 15 anos, que foi o último campeão nessa categoria aqui dentro do estado do Amazonas. Então, é como se fosse inédito, mas é assim, a gente trazer um atleta, ganhar essas categorias mais jovens, que faz tempo que o Amazonas não conquista uma medalha de ouro, né? Então, é muito significativo para a gente. É em uma das academias da respeitada família Grace que o judoca treina toda a semana. O menino, que começou lutando jiu-jitsu, chamou a atenção do professor Diomedes. E, a partir daí, começou a caminhada em direção ao ouro. Então, a gente viu esse potencial nele, começou a colocar nas competições aqui, internas da federação, e ele foi se desenvolvendo. E até a gente chegar num ponto que vê que ele já tinha condições de buscar voos mais altos que as competições nacionais. Essa já é a segunda competição nacional do David. Agora ele se prepara para dar mais um passo na carreira de atleta, com a disputa do Pan-Americano, que será realizado em novembro. O nosso campeão trabalha agora para controlar a ansiedade, mas sem deixar o otimismo de lado. Estou treinando muito para me conseguir trazer um bom resultado. Tranquilo, eu só estou agora, mas quando chega perto assim, aí eu fico um pouquinho mais nervoso, que eu já vou viajar. E agora vamos falar de um outro esporte. O Campeonato Amazonense de Handebol já começou e os jogos estão cada vez mais acirrados. Afinal, a temporada vale vaga para o brasileiro do próximo ano. É cada lance. Jogadores focados. Aqui o atleta usa o corpo para bloquear o oponente. O atleta pode, no máximo, dar 3 passos sem bater a bola no chão. Essas regrinhas são bem conhecidas entre eles. As equipes não deixam a desejar. Esse jogo aí que você acompanha foi entre o Handebol Clube de Manaus, que abriu uma certa margem no placar do primeiro tempo, contra o Columbia Esporte Clube. O campeonato começou no dia 1º de junho e já está na 3ª rodada. As 16 equipes masculinas, ao final do campeonato, vão ser divididas em 2 categorias, prata e ouro. Para identificar os melhores e fazer a divisão, tem novidade. Todos os times devem se enfrentar nas rodadas. A vaga de campeão do Campeonato Amazonense leva o time para disputar o brasileiro do próximo ano. A equipe que ganhar ano que vem, esse ano, né, pode ano que vem almejar uma vaga para o brasileiro. E será
será que tem jogador de olho no brasileiro? Sim, o meia do HCM participou de 10 competições nacionais e já pensa em mais uma para conta. A gente sempre joga pensando em competições fora daqui, né? Já que o nosso time está trabalhando para chegar no brasileiro, na liga. A competição visa render qualidade técnica, requisito que os meninos do Colômbia conhecem bem. O técnico resolveu chamar os jogadores das antigas para dar aquele up no time. Joel é um desses. Depois de 10 anos parado, ele resolveu voltar a jogar. É um privilégio voltar de novo a jogar handebol. Então a gente está montando essa equipe nova, né, com o intuito de treinar, participar da... A gente está num trabalho bom, né? Estamos começando bem, graças a Deus está dando tudo certo. Outras 5 categorias também estão na competição. Os jogos acontecem às terças e sextas na Vila Olímpica e às quintas no ginásio René Monteiro. A entrada é franca. A final mesmo, só em novembro. E a gente continua falando de esporte na extensão do Manhã no Ar para o aplicativo A Crítica Play. Não perde, é logo após o programa aqui na TV. E se você ainda não tem um aplicativo, corre e baixa lá, está disponível para os sistemas Android e iOS. E o espetáculo Dança Plutão, que já foi um planeta, mas não era tão prestigiado quanto os outros, estreia em nova fase hoje no Teatro Amazonas. A montagem se baseia num poema do amazonense Aníbal Bessa. Quem traz os detalhes deste evento para a gente é a Thea Morel. Olá, Thea. O espetáculo leva ao palco, por meio da dança, uma reflexão crítica, né, sobre a situação das minorias sociais, né? Exatamente, Wilson, levando em consideração o exemplo de Plutão, né, que como a gente sabe, como a gente estudou, quando a gente era criança era um planeta, mas depois foi rebaixado, né, a condição apenas de mais um corpo celeste. Eles fazem aí através da dança uma reflexão sobre como as minorias realmente são tratadas de uma maneira bastante discriminatória, né? Existe muita discriminação em relação às minorias e a gente está falando aí de várias minorias. O Plutão é apenas um exemplo figurativo de como são essas minorias e esse espetáculo vai estar trazendo essa temática para o palco do Teatro Amazonas hoje, a partir de 8 horas da noite, com entrada gratuita, entrada franca para quem quiser participar. Esse espetáculo, ele tem coreografia assinada por Rodrigo Vieira e a direção é de Monique Andrade. Ele faz parte de um projeto chamado Alma de Poeta, de um poeta, né? Que, como você mesmo disse, faz aí a adaptação de poemas, de trechos, de coisas escritas e leva para os palcos do teatro. É uma espécie de multidisciplinariedade, né, que a gente vê em cima dos palcos. De repente você pega o tema que é da literatura, você pega uma obra que é da literatura, como é o caso aí desse poema do Aníbal Bessa, você transforma ele numa outra obra, numa performance, numa dança que nesse caso vai estar sendo encenada pelo Balé Experimental, um grupo formado por 13 jovens, gente bastante jovem mesmo, que vai estar trazendo essa temática para o palco do Teatro Amazonas. O projeto Alma de um Poeta já teve aí pelo menos 14 montagens, 14 espetáculos. É bem interessante para quem quer aí uma opção realmente de lazer, de diversão, uma opção cultural nesta terça-feira. Wilson. Ok, muito obrigado, Thea Morel. Bom dia para você. A gente tem informação de trânsito agora. Vamos ver nossas imagens do drone. A gente está... Aqui é a Alameda Cosme Ferreira, o encontrão com a Avenida das Torres, e o trânsito está extremamente complicado para quem sai da Zona Leste e tenta chegar até o Complexo Viário Gilberto Mestrinho. Olhando aí a extensão da Alameda Cosme Ferreira, uma alternativa para quem ainda está lá atrás é na Feira do Coroado, pegar o sinal ali, pegar a direita e fazer o retorno e seguir pela Beira Rio, aquela principal uma das principais ruas ali do Coroado. E ali você já sai na Rodrigo Otávio. Agora, se você não tem essa alternativa, já passou desse trecho, vai ter que ter bastante paciência. Porque olha só como está o trânsito, totalmente parado, tanto para quem está na Alameda, quanto para quem vem da Avenida das Torres e pretende chegar à Bola do Eldorado. O Manhã no Ar de hoje vai ficando por aqui. Tá vindo aí Fala Brasil com as principais notícias do Brasil e do mundo. Na sequência tem Hoje em Dia, Magazine e ao meio-dia a Bronca Comigo no Alô Amazonas. Um ótimo dia para você e até amanhã. Tchau, tchau.